aparecer ali o PowerPoint. Enquanto isso, eu vou começando aqui. Bom, gente, o nosso assunto é fé e finanças. Lembrando que tem um livro disponível ali para vocês adquirirem gratuitamente. É um presente. E se faltar, semana que vem já me comprometi de disponibilizar mais exemplares. Então você pode ficar tranquilo. Volta na quarta que vem se você não conseguir o livro e pode retirar. Vamos para o próximo slide para a gente acelerar aqui a nossa jornada? Olha que imagem bonita, essa é minha sogra. Não, é brincadeira, claro que não. Minha sogra não tem uma metralhadora, isso aí não é nada perto dela. Brincadeira. Isso daqui é por causa de uma história que eu li num artigo, e a história foi apresentada como verídica. Aconteceu nos Estados Unidos. Foi o seguinte, essa senhora, ela foi até o shopping center, fez uma porção de compras ali, e depois, ela retornando até o carro dela, que estava no estacionamento, ela percebeu que dentro do carro tinham 4 homens. E você sabe como é que é a questão de armas nos Estados Unidos, não é? Então, ela deixou o carrinho dela e, trêmula, apanhou a arma que tinha dentro da bolsa e apontou para os homens que estavam dentro do carro e disse assim: saiam agora, porque eu sei exatamente como usar isso. E os homens não pensaram 2 vezes, fugiram. Ela entrou no carro, tensa, e pegou a chave, e tentava colocar a chave no contato, tremendo, e parecia filme de terror. E aí ela foi se acalmando, mas mesmo calma, ela não conseguia colocar a chave no contato. Aí ela olhou por cima do para-brisa, e o carro dela estava do outro lado do estacionamento. Aí ela foi para a delegacia. Ela foi na delegacia fazer um comunicado que ela tinha ameaçado com arma 4 homens daquele carro. E aí o delegado, o escrivão, quem quer que fosse, ele que estava colhendo os dados dela, ele começou a rir, não parava de rir. Ela falou: o que foi? Ele falou: tem 4 homens do outro lado ali, fazendo um boletim de ocorrência, dizendo que foram ameaçados por uma mulher que queria roubar o carro deles. O carro não era dela. Isso me fez pensar que tem tudo a ver com fé e finanças. O carro não é nosso. A roupa não é nossa. A vida não é nossa. Há um texto na palavra de Deus que se encontra no Salmo. Vamos para o próximo slide, por favor. E é um Salmo de Davi. Davi, ele vai nos explicar como o Senhor é o dono de todas as coisas. Mas antes que você considere especificamente esse Salmo, dá uma olhadinha nesses textos que eu separei aqui, essas observações. 500 versículos na Bíblia falam sobre fé e oração. Quantos aqui exercem fé e oram regularmente? Quantos aqui consideram que oração é importante? Bom, todos nós. Agora, mais de 1000 versículos na Bíblia falam sobre finanças. Falam sobre dinheiro. Falam sobre as nossas posses. Eu pergunto, se oração é tão importante assim, o que dizer do uso do dinheiro? Será que não há algo significativo aí nas páginas da palavra de Deus sobre isso? Sobre como usamos aquelas posses, lembrando, o carro não é nosso? Vamos adiante. Pode ir para o próximo, por favor. Este é o Salmo. Salmo 24, 1. Vamos ler juntos, por favor? Ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe. Está muito ruim, vamos fazer de novo. Ao Senhor pertence e tudo, e a terra. Observe bem. Ao Senhor Deus pertence o mundo. E tudo o que nele existe. Tudo. A terra, todos os seres vivos que nela vivem, são dele. Tudo. O carro não é seu. As coisas que você tem em mãos, o dinheiro que tem na sua conta, o cartão que você carrega no bolso, é de Deus. Tudo de Deus. Vamos para o próximo.
desse conceito de que Deus é o dono de tudo e nós cuidamos das coisas que Deus nos confiou, surge um princípio da prática cristã que se chama mordomia cristã. Eu e você somos mordomos de Deus. A palavra mordomo é uma combinação de dois vocábulos. Mor, o principal, e domos, casa. No grego é oikonomo, economista, é isso. É aquele que cuida da casa de outra pessoa. Nós deveríamos nos imaginar daquela maneira ali, ó. Luvinha branca, gravatinha, arrumadinho, desfrutamos de várias coisas no nosso dia a dia, mas todas essas coisas que nós usufruímos não são nossas, são de Deus. Como você manuseia, usa aquilo que não é seu? Como você usa algo que te foi emprestado? Como você lida com essas coisas? Com o dinheiro que não é seu, como você cuida disso? Mordomo. Nós somos apenas gestores daquilo que é de Deus. Há uma história na Bíblia, no Antigo Testamento, conhecida como a história de José do Egito. Lembram-se disso? Ele era o gestor do Egito. Mas acima dele tinha alguém a que ele prestava contas. Quem era? O faraó. Quer dizer que se somos mordomos e tudo é de Deus, nós também prestaremos contas a Deus daquilo que fazemos com os recursos que Ele nos confia. Não há espaço para a gente usar os recursos que Deus nos dá de maneira frívola, de qualquer jeito. Temos que ter a consciência de que não é nosso, é tudo dele. Ele nos confiou a administração. Para frente. Então eu quero nessa noite compartilhar, eu pensei em chamar de 6 princípios, 6 colunas, mas não. Nós precisamos de 6 práticas. 6 práticas que o dono do dinheiro, o dono do carro, o dono da vida, do mundo, da terra, de tudo que nela há, nos revela na sua palavra. Estão prontos para isso? Amém? Então vamos em frente. 6 princípios. O primeiro princípio, doar. Provérbios 22, 9. Vamos ler juntos de novo? Vamos melhorando o nosso jogral à medida que a gente vai caminhando aqui. No 3. 1, 2, 3. Quem é generoso será, pois... Provérbios. Quem é generoso... Olha, o mundo em que nós vivemos ensina tudo ao contrário. No mundo em que nós vivemos, a ideia é que você recebe o dinheiro para você gastar com você primeiro. É primeiro você. É para você fazer do jeito que você quer. É assim que o mundo ensina. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Agora, Deus, na sua palavra, Ele nos ensina que a matemática é inversa. Que o canal para a bênção de Deus na vida dos seus filhos é a generosidade. Quando nós somos generosos, nós gozamos, então, usufruímos da bênção de Deus. Quantos querem a bênção de Deus na vida financeira? Boa parte aqui. Alguns ainda não, mas até o fim eu espero que sim. Se desejamos a bênção de Deus na nossa vida financeira, qual é a primeira prática que nós devemos exercer? Doar. Devemos ser generosos. E como é que nós fazemos isso? Bem, a generosidade deve ser praticada com pessoas que são carentes, que necessitam de recursos. Há vários versículos na Bíblia que falam, por exemplo, sobre a generosidade em favor daqueles que são pobres, que são carentes. Mas a generosidade também deve ser exercida para o avanço do Evangelho de Cristo. Responsavelmente nós devemos fazer isso. Ser generoso traz benefícios práticos, inclusive psicológicos. Porque quando você doa, os estudos mostram que o seu corpo produz o que se chama de hormônios do prazer. Você se sente bem ajudando alguém. Você se sente bem abençoando uma pessoa. Faz bem, te traz uma sensação de alegria. Você sente que há um propósito na sua vida. Eu não sou de dar assim dinheiro indiscriminadamente na rua. Eu não acho que é uma boa prática.
Eu não acho que é uma boa mordomia. Mas em situações excepcionais eu faço isso. Em oração, quando eu olho a situação da pessoa ali, eu às vezes faço isso. E outro dia aqui em Mogi mesmo, foi um desses dias que eu pratiquei o que eu chamo de exceção à regra. Não deve sair distribuindo dinheiro na rua, senão a gente faz a manutenção dessa indústria de mendicância. Mas há exceções a essa regra. E esse dia eu fui tocado por essa exceção. Era um homem, aqui no centro de Mogi, ele não tinha as pernas. E muito curto, aqui, a essa altura. Ele estava em cima de um skate, puxando assim o corpo dele. E ele estava no farol. Ele ia com dificuldade até a janela, a maioria dos carros hoje com ar-condicionado, janela fechada. Eu falei, eu vou ter que quebrar, hoje é exceção à regra. Eu peguei um dinheirinho que tinha ali, abri a janela e entreguei para ele. Tudo no farol. Estava um dia difícil, era uma segunda-feira, cheia de dificuldade. Mas ele começou a me abençoar tanto. Era tão pouco. Mas ele olhou para mim, ele começou a me abençoar tanto. Ele falou, olha, Deus te abençoe. Você vai ter um dia lindo. Aliás, você deveria trabalhar no cinema. Um cara generoso igual você. Eu quase dei a volta na praça e voltei lá para dar mais um pouco de dinheiro para ele. Quando nós somos generosos, mesmo que a gente não ouça do outro, nos faz bem ser generoso. Abençoar o outro faz bem. E vou além disso, você não precisa ser generoso apenas quando você está abastado financeiramente. Inclusive, quando você está vivendo escassez, é bom ser generoso. Talvez seja até melhor. Porque quando você está vivendo escassez financeira, quando você não está com os seus recursos abundantes e abundantemente disponíveis, normalmente a gente se sente mal, incompetente, frustrado. Então você se sente muito mal. E aí quando você consegue tirar, como diz Paulo, da sua pobreza um ato de generosidade, você se sente bem. Você fala, olha como eu sou abençoado. Então a generosidade praticada, ela faz bem espiritualmente e emocionalmente. Quer a bênção de Deus na sua vida financeira? Seja generoso. Seja conhecido por ser uma pessoa generosa. Não seja conhecido por ser alguém que dá tchau com um sorrisal fechado na mão e que se passar pela piscina, ele não entra em efervescência. O cristão deve ser conhecido como alguém que é generoso. Vamos para o próximo slide. Depois de doar, pagar. Isso é muito importante. Salmo 37, 21. Vamos no jogral de novo? 1, 2, 3. Os maus pedem e não. Salmo 37, 21. Os maus. Esse salmo de Davi descreve aquele que é ímpio. É a mesma palavra usada no livro de Gênesis para falar dos homens de Sodoma e Gomorra que queriam brutalizar sexualmente os anjos que visitaram Ló. Esses são os maus. E ele coloca em pé de igualdade, assim, os maus, o que eles deixam de fazer, os maus? O mal não paga. Então, se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que, na matemática espiritual, aquele que é dono dos recursos, quer que eu seja, primeiro, o quê? Isso, exatamente. Generoso, primeiro. E segundo, que eu seja bom pagador. Tem que ser uma marca registrada. A professora Marilena é a tesoureira da nossa igreja há bastante tempo já. E uma das coisas que eu sempre enfatizo com ela é que a nossa igreja não deve entrar em endividamento. Que a nossa igreja jamais deveria ter qualquer tipo de mau testemunho como sendo uma comunidade mal pagadora. Porque se há uma instituição na terra que tem que honrar os seus compromissos fielmente e dar um bom testemunho, é a igreja. Eu fico tão tranquilo porque a professora Marilena é uma pessoa de uma lisura assim admirável. Mas não basta apenas que seja uma comunidade. Individualmente nós precisamos praticar isso. Então tem gente que pede um dinheiro emprestado. Estou precisando de um dinheiro aí.
Você não me ajuda um pouquinho? Aí você ajuda, aí daqui a pouco ele está lá no Instagram, comendo no Outback com o dinheiro que você emprestou. E não devolve, ainda não pode. O cristão tem que criar a reputação de ser um bom pagador, porque aquele que é ímpio, aquele que é mau, se torna adversário de Deus e não gozará da bênção de Deus. Vamos para o terceiro. Aplicar. Vamos ler juntos mais uma vez? Seu dinheiro, e com o tempo, aplique-o. Muito bem. Eclesiastes 11, 1 e 2. Quem escreveu isso? Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, o homem mais rico do mundo antigo. Veja o que ele fala sobre o dinheiro. Que você tem que pegar o seu dinheiro e você tem que aplicar em um único negócio? Em um único negócio? Em uma única atividade? Não. Você tem que pegar o seu dinheiro e você tem que aplicar em áreas diferentes. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o sábio Salomão disse isso. Algumas pessoas acabam perdendo, tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Já leram? É porque fica só com aquele queijo ali. Você tem que orar e pedir a Deus sabedoria, criatividade e diversificar na maneira como você emprega os recursos que são de quem? De Deus. E ele diz assim, porque você não sabe quais crises podem acontecer no mundo. É a nova tradução na linguagem de hoje. Eu gosto muito da primeira parte lá do versículo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo, você vai obter o lucro. Vamos em frente, próximo. Repassar, Provérbios 13, 22. 1, 2, 3. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Ímpio perde tudo eventualmente. Eu sei, você deve estar pensando, mas eu conheço uma porção de gente injusta, ímpia, que é muito próspera. Calma, a história ainda não acabou. O justo juiz de toda a terra fará justiça. Não inveje os ímpios. Não tem inveja desses, porque a prosperidade deles é como um fogo de palha, quando comparado com a eternidade. Calma, faça a sua parte, faça fielmente. Veja o que diz esse texto. A responsabilidade de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que é de Deus, é ser tão abençoador que ele abençoa a primeira geração dele, que são os filhos, e por essa bênção que ele transmite, que ele repassa, alcança os netos. Veja, é o Criador, o dono dos recursos está dizendo isso. Vamos voltar um pouquinho, pensar como é que o mundo pratica. Qual que é a primeira coisa quem é do mundo faz quando recebe um dinheiro? Qual que é a primeira coisa? Gastar. A primeira coisa que as pessoas fazem quando recebem dinheiro é dar um jeito de gastar. A Bíblia ensina o seguinte, que a primeira coisa que você deve fazer quando você recebe um dinheiro é doar. É primeiro ser generoso, depois pagar suas contas, depois investir e depois repassar para a próxima geração. Nas culturas milenares, especialmente na tradição judaica, é responsabilidade dos pais passarem para os filhos a primeira profissão. Por isso que Jesus era o quê? Qual era a profissão de Jesus, humanamente falando? Carpinteiro. Porque o pai dele, adotivo, José, era carpinteiro. É a responsabilidade do pai passar a primeira profissão para o filho. Então, a minha filosofia de vida é assim. Meu filho, o que você quer fazer? Não sei. Então fique tranquilo que eu sei por você. Você vai fazer isso. Depois, quando você souber o que você quer fazer, você vai e faz. Mas enquanto não sabe, é responsabilidade dos pais. Então, esse repassar pode ser um repasse de herança financeira, pode ser o repasse de uma carreira, pode ser o repasse de oportunidades. Você deve estar pensando aí, e gastar? Quando é que chega? Calma, nós vamos chegar lá. Vamos em frente. Agora sim, guardar. Vamos lá, 1, 2, 3. Durante os 7 anos,
A... José recolheu todo o excedente e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, Gênesis 41, 47 e 48. Queridos, a vida é assim, tem uma dinâmica. Vaca gorda e vaca magra. A vida é assim. Há momentos na sua vida de abundância, há momentos de escassez. Quando vem a abundância na sua vida, você gasta tudo, amém? Não diz amém se você não estava prestando atenção. Quando vem a abundância, uma das coisas que você deve fazer é guardar. Agora veja, há uma diferença entre investir e guardar. Há uma diferença. Investir, biblicamente falando e também na prática, é multiplicar aquele recurso. Você vai, por exemplo, a mulher sábia de Provérbios 31, um dos elogios atribuído a elas, mulheres, é a sua capacidade de investir e multiplicar os recursos. Diz assim que ela compra um terreno, lá em Provérbios 31, ela compra um terreno, vende e com aquele dinheiro ela compra uma vinha. O que ela está fazendo? Ela está multiplicando o dinheiro que ela está investindo. Não é como um casal que eu atendi uma vez, mas não foi aqui, fique tranquilo, foi num outro planeta. A mulher trocava no supermercado a notinha da compra com a outra mulher que gastava mais, para arrancar mais um dinheiro em casa. Eu acho que isso aí deve ser o quê? É estelionato, né? Eu acho que deve ser. Bom, mas voltando aqui no nosso assunto. A mulher sábia de Provérbios, ela encontra um caminho, e o exemplo dela serve para todos nós homens, em que ela investe. Então, investir é multiplicar, de várias maneiras, aquele recurso. Guardar é diferente. É você deixar uma reserva financeira para quando vem uma tribulação econômica sobre a sua vida. Quando vem a tempestade, você tem ali guardado talvez 2, 3 meses de salários para consumo, enquanto as coisas ainda vão se ajustar. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, doar. Segundo, pagar. Terceiro, aplicar. Quarto, e quinto, muito bem, vamos para o próximo. Vocês são ótimos. Não vou ouvir um aleluia? Eclesiastes 5, 18 e 19. Vamos ler juntos? Vamos? No 3, 1, 2, 3. Assim descobri que o melhor e o que mais vale a pena comer, desfrutar de todo o seu esforço debaixo do sol, todos os poucos dias. E quando Deus concede riqueza e bens, alguém o capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é, olha que maravilha. Quem ficou feliz em saber que agora pode desfrutar? Eu vi, vocês estavam com o rosto fechado. Mas esse é o 6º passo. Você deve desfrutar dos recursos que Deus te deu. Deve ter prazer neles. Deve usar com alegria. Porque é um presente que Deus deu durante a sua breve jornada aqui. Mas para fazer isso, tem que ter esses outros passos anteriores para que você seja um bom mordomo financeiro. E se você seguir estes passos anteriores que eu compartilhei, e aí finalmente sair desfrutando desses recursos, você não vai se meter em problema de endividamento. Você vai ter uma vida financeiramente abençoada. E você vai abençoar outras pessoas. E quem disse isso, mais uma vez, é o sábio do mundo antigo, o rei Salomão. Primeiro, seja generoso. Depois, honre os seus compromissos financeiros. E então, invista. E depois, repassa.
Tem um recurso ali para abençoar a próxima geração. E então, guarda. E finalmente, esse vocês falam até com mais vontade. Vamos dizer junto, 1, 2, 3, desfrute. 1, 2, 3. Isso. Aqui é a minha última história para você, porque meu tempo está estourado. Esse rabino estava com o seu aprendiz. Eles estavam viajando juntos. Eles passaram na casa de um homem muito rico. Muito rico. E ficaram ali por 2 dias hospedados. No almoço, rabanete. Jantar, rabanete. Dia seguinte, café da manhã, rabanete. Almoço, jantar, rabanete. E chegou a hora de ir embora, o rabino agradeceu muito aquele homem rico, shalom, muito obrigado. E na hora que estava saindo com o seu aprendiz, ele disse para o homem, olha, de vez em quando, coma um frango, não coma só rabanete. E aí saiu, e o jovem aprendiz falou, mestre, Rabi, por que o senhor disse para ele comer frango também? Um homem piedoso, econômico, que continuamente come rabanetes. Ele disse assim, um homem que só come rabanetes, dá o que aos pobres? Um homem que só come rabanetes, dá o que aos pobres? Quando nós desfrutamos com alegria das bênçãos de Deus, nós temos muito mais facilidade de abençoar e nos alegrar com o sucesso e a bênção do outro, numa proporção maior. Mas se a gente só se contenta em mesquinhamente com a própria vida, comer rabanete, nós nunca vamos oferecer para os outros algo que lhes dê também grande satisfação. Deus deseja abençoar o seu povo. Você deseja a bênção de Deus na sua vida financeira? Agora você sabe, pelo menos 6 práticas extraídas diretamente da Bíblia, de como você pode ter uma vida financeiramente abençoada. Aí você fala, puxa, mas eu queria aprender mais cada um desses itens, como é que eu posso fazer? Não tem problema, quarta-feira que vem, os nossos colegas vão continuar apresentando como é que você pode fazer isso na sua vida. Agora, eu quero orar por você e pedir a Deus que te abençoe e te faça uma pessoa economicamente bem-sucedida, verdadeiramente bem-sucedida, para que você seja um canal de Deus nesse mundo. Oremos.